camarada que dedicou toda a sua nas trincheiras da luta pela independência nacional. Caros camaradas e convidados, para muitos e em particular aos jovens de hoje, mas também já repararam que agora sinceras e sentida homenagem ao seu ilustre camarada Carlos Graça. Dá-lhe o Senhor o eterno descanso. O Carlos Alberto Monteiro Dias Graça. Agora a mensagem que nos chega vem da organização. Que nós, as mulheres sociais-democratas, tomamos conhecimento nas primeiras horas do passado dia 17 do nosso país, o camarada Carlos Alberto Monteiro Dias da Graça, mais conhecido por Carlos Graça. A traição natural e impiedosa da morte fez com que nos deixasse, aos 81 anos, na fatídica fundadores do MLSTP, partido que conduziu o povo de São Tomé e Príncipe à independência nacional. Ajudou de igual modo a implantar as estruturas, comprometido com os ideais nacionalistas, ajudou a forjar e a implantar o regime democrático, hoje irreversível. Embora saibamos que para morrer basta nascer, a dor não deixa de ser imensa e profunda, sobretudo conquistando assim a nossa simpatia, respeito e admiração internas. A dor é ainda maior, sobretudo, figuras tais como Alda do Espírito Santo, Celestino Costa, Pastor Carvalho, entre muitos outros anônimos. Do camarada Carlos Graça, que impregnou de sua aura ímpar a história da Primeira e Segunda República, deixando para a presente e futura geração um precioso legado de coragem, a vida e a riqueza de exemplos de que foi portador este homem simples, de trato afável, dinâmico, combativo, companheiro incansável, combatente e herói da luta de libertação nacional, constituirá para sempre uma referência não só para as mulheres sociais-democratas e exemplo a seguir. Ao rendermos hoje merecida e justa homenagem à figura e obra ainda incompleto processo de reconstrução nacional. Neste momento de tanta tristeza, dor e consternação para os seus familiares e para a muito obrigado, camarada Carlos Graça, por tudo quanto fez em prol do desenvolvimento do São Tomé e Príncipe. Descanse. Do passamento físico do camarada Carlos Alberto Monteiro Dias da Graça, um dos filhos mais queridos da nação santomense. Estudou, se formou em medicina, Dr. Carlos Graça, como era chamado, cedo também despertou para o combate que era preciso travar para a libertação do povo das ilhas de São Tomé e Príncipe, na altura sob a dominação colonial portuguesa. Daí o ter se enfileirado no Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe, mais tarde transformado em Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, que evoluiu para o partido político MLSTP-PST dos nossos dias. O percurso foi longo, sinuoso e difícil, mas o camarada Carlos Graça, dotado de um nacionalismo fervoroso, de um patriotismo convicto, esteve sempre à altura dos desafios que se apresentavam. Ele foi, sem dúvida, um grande homem político, de dimensão internacional, tendo exercido no país diversos cargos cimeiros na administração central do Estado, incluindo o do primeiro-ministro e chefe do governo da República. A sua inteligência, bastante fértil, fez dele um grande orador, que se revelou também como intelectual, humanista e como escritor. A morte do camarada Carlos Graça representa para a nação santomense, para a família do MLSTP-PSD,
Para os seus familiares de consanguinidade e para os amigos, uma perca incomensurável que jamais pode ser ignorada. Bom será, pois, que todos saibamos honrar a sua memória, o exemplo de dedicação à pátria, verticalidade e coerência de princípios que ele nos deixou como legado e perseguimos os ideais de liberdade e progresso, porque ele sempre lutou. Paz à sua alma. Foi a mensagem da Liga dos Veteranos, a intervenção do Sr. Neves e Silva da Coda, do Dr. Leonel Mário Dalva, quem privou com o Dr. Carlos Graça e foi primeiro-ministro do governo de transição, Monteiro Dias da Graça. Para já, vamos assistir a um recital de um poema de Alda do Espírito Santo. Poemas e Compromisso. Irmão, o compromisso da vida pela luta do povo pelo povo é a aurora da responsabilidade contra o universo colonial em pânico, traçando todas as manobras pela perenidade estável da dominação. A certeza da luta do povo é a força dos resistentes no mundo subdesenvolvido. A história segue o seu curso irreversível e a repressão colonialista instala todos os focos da máquina. Você partiu e deixou conosco memórias, ensinamentos terríveis, onde o exemplo dirá: o futuro está dito. A tua escola foi ensinada. Nasceu em 1931, onde tudo parecia um mar de rosa. Em cada momento, minutos, aparecia uma dúvida: como seria o futuro do meu país? Por isso eu vou lutar até lá, mas permanentemente ainda parecia um sonho que foi transformado em realidade. Você partiu, deixou ensinamentos. As palavras deixadas por ti, irmão, estarão sempre na nossa memória. Você achou que partiu, mas estamos sempre contigo. Você partiu, Carlos, mas deixou em nós um vazio inesquecível, sempre nos seus segmentos. Carlos, você partiu, mas não partiu, deixou ensinamentos, memórias lindas para seguir os teus ideais. Carlos, você não partiu, conseguiu plantar em nós os ideais. Carlos, você não partiu, está conosco, ensinamento inesquecível. Você não partiu.
no ante o céu, o nome busca pé, e nanta bila bebufa, lembranças adoções que me morou na bila chifre. Gina já sei que me morou ante o céu, o nome busca pé, e nada me lave boca, lembranças adoções que me mudou e na vida que essa pena, essa dor, se nunca foi pouco, nada me lave, essa pena. Gina, já sei que Carlos que me mudou ante o céu, o nome busca pé, e nada me lave pofa, lembranças aclosões que me mudou ante já sei. Neste momento de dor e de luto para a família social-democrata. Às 17h30, na Sé Catedral, será realizada a missa em memória. Doutor Carlos Graça, os profundos sentimentos expresados do Partido CODO e extensivamente aos companheiros da luta do Partido MLSTB-PSD, dizer-lhes que o Carlos Graça não é somente um nacionalista. É como ele dissera no seu livro, Sui Generis. Este camarada que depois de ver as coisas na sua visão ficou no Libreville, consultando, tratando os santomenses que lá estavam em dificuldade de saúde, dando muitas vezes, para além das receitas, dos próprios medicamentos, e depois mais tarde viera para São Tomé e dar a contribuição para a democracia, fez de um lado o nacionalismo para a independência e do outro lado pela democracia, que foram-se em sério. E a sua partida bateu forte, muito forte, no Partido CODO, porque o Dr. Carlos Graça é de fato um exímio. Não haverá um magnânimo santomense de alma tão grande como o Dr. Carlos Graça, porque compartilha de perto com ele muitas coisas invisíveis correntes que ele dizia. Como sabem, o Albertino Neto, Maria do Carmo, era amicíssimo, foram muito amigos. E hoje o passamento da vida para a morte desse ilustre filho santomense, eu pedia, se fosse possível, ao MLSTB-PSD, um partido histórico, temos que reconhecer que encontre expediente junto do Governo e da Assembleia Nacional para dedicar alguns dias de luto a este filho do nosso país. É o que o pede, é em nome do Partido Graça. Muito obrigado. Mensagem do Partido CODO e o pedido deste partido para que fosse observado. A cerimónia continua. Agora vamos convidar uma figura de processo de luta. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, camaradas e companheiros. Primeiramente gostaria que me fosse permitido de dirigir aos presentes as minhas saudações nesse momento em que nos encontramos
aqui para prestar uma singela homenagem a um combatente pela causa da libertação nacional do nosso país, pela afirmação dos valores que nos são caros, como o da democracia, do progresso e da solidariedade. É com o coração repleto de emoção e tristeza que invadem o meu coração que dirijo algumas palavras para deixar expresso o meu testemunho de um companheiro de luta de libertação nacional e do lançamento das bases com outros companheiros para alicerçar o nosso país na senda das nações independentes do nosso planeta. Embora tivesse ouvido falar de Carlos Graça, antes de conhecer pessoalmente em Libreville há cerca de 50 anos, muitos estão cá talvez não tinham nascido, só ao integrar no Comitê de Libertação de Santo Tomé e Príncipe que eu aprendi a trabalhar com um companheiro que estava dedicado à luta de libertação nacional. Neste momento, as atividades relativas à libertação eram efêmeras no exterior do país e era necessário todo o trabalho de informação, de denúncia do regime de exploração colonial que prevalecia em Santo Tomé e Príncipe. Carlos Graça, como um dos raros médicos africanos que estavam no Gabão, onde estava implantado uma parte do Comitê de Libertação de Santo Tomé e Príncipe, era um veículo muito importante para contactar as autoridades que muitas vezes precisavam dele para as suas consultas. Carlos Graça mostrava-se ativo, muito interessado na luta de libertação e assim contribuiu, participando em várias conferências e contactos com as várias organizações que poderiam desempenhar um papel importante na luta de libertação. Dada a inoperacionalidade do Comitê de Libertação de Santo Tomé e Príncipe, que enfrentava uma grande crise de liderança, foi com muito esforço que se preparou a Conferência de Malabo em 1972, e nesta conferência os presentes elegeram uma nova direção mais consensual que veio permitir maior dinamismo no processo de libertação nacional. Carlos Graça deu uma contribuição muito salutar na realização da referida conferência, procurando que fossem ultrapassadas as barreiras que impediam o desenvolvimento do processo de libertação de Santo Tomé e Príncipe. Como sabem, o processo da independência passou por uma fase de governo de transição e eu, como primeiro-ministro, pude beneficiar da moderação e sentido de responsabilidade e de realismo de Carlos Graça, o que contribuiu para que durante o governo de transição não houvesse distúrbios que pudessem provocar mortes desnecessárias e danificação das infraestruturas socioeconómicas, como geralmente vem acontecendo nos outros países nesta fase de transição. Carlos Graça deixa-nos muita matéria de reflexão, através dos 2 livros que escreveu, que são o ensaio sobre condições humanas e as memórias de um político nacionalista santomense sui generis. Pode acontecer que não partilhemos todas as opiniões emitidas nos referidos livros, e mesmo nas posições de Carlos Graça, mas esses livros, as suas posições, são de um pensador, de um combatente pela causa que acreditava e fez sacrifícios para provar os seus ideais. Acho que esses livros, são livros que nós estamos interessados no desenvolvimento. Acho que esses livros são muito interessantes para aqueles que estão interessados no desenvolvimento do nosso país, o possa ler, discutir, refletir, para encontrarmos o melhor caminho para o sucesso do nosso país. Bem-haja a memória de Carlos Graça, que a sua alma repousa em paz. Muito obrigado. Leonel Mário Valve, que trabalhou com Carlos Graça. Excelentíssimos senhores membros do governo,
Excelentíssimos senhores representantes dos partidos políticos, camaradas, vice-presidentes do MLSTP-PSD, membros da Comissão Política, membros do Conselho Nacional, camaradas representantes das organizações de massa, a Liga de Veteranos, a OMSTEP-MSD e a JSD. Ilustríssimos familiares e amigos do camarada Carlos Alberto Monteiro Dias da Graça. Caros e caras camaradas, minhas senhoras e meus senhores, hoje, reunidos nesta sala para prestar uma singela homenagem póstuma àquele que foi um homem extraordinário, um político notável com grande sentido de Estado, combatente da liberdade, que cedo destacou-se na luta antifascista, anticolonial e pela independência nacional. O nosso saudoso camarada Carlos Graça foi um homem à frente do seu tempo pela profundidade do seu pensamento político, pela sua cultura globalizante, pela sua honestidade intelectual, pelo respeito aos seus adversários, pela sua moderação, capacidade de dialogar, pela sua integridade moral, pela sua entrega à causa desse povo que tanto amou e que lhe granjeou respeito e admiração, não só dos seus pares, como também dos seus adversários. O seu passamento físico deixou um grande vazio nas fileiras dos sociais-democratas e no panorama político e intelectual do país. O panorama político e intelectual do país ficou mais pobre. O camarada Carlos Graça foi um político sui generis, um social-democrata convicto. Referia-se à política como a reflexão e ação relativas aos fenômenos cívicos, econômicos e sociais que a vida comum dos homens em sociedade exige, sem as quais a sociedade tornar-se-ia caótica. O camarada Carlos Graça deixou-nos um legado de 4 livros e várias reflexões de valor inestimável, algumas das quais são testemunhos e subsídios importantes para a história recente do país. A família enlutada, queremos expressar o nosso mais profundo sentimento de pesar. Aos representantes dos órgãos de soberania e aos partidos políticos aqui presentes e a todos os que partilharam conosco a dor desta perda irreparável, testemunhando no nosso livro de condolência, a todos quantos se dignaram em honrá-los com a sua presença nesse ato, fica no nosso profundo reconhecimento, os nossos sinceros agradecimentos e a nossa veemente manifestação de apreço. Ao nosso saudoso Carlos Graça, a melhor forma de lhe rendermos homenagem é comprometermos-nos ainda mais com o seu exemplo de vida e com os valores pelos quais lutou. Em tua memória, camarada e amigo, juramos ser fiel aos valores da social-democracia. Juramos manter a nossa intransigência em relação à corrupção e combater a pobreza que assola o nosso país. Juramos comprometer-nos com os valores da paz, a liberdade e a justiça. Que Deus te tenha e que a tua alma descanse em paz.
Obrigada a todos e muito obrigada pela atenção. Ok? Foi com a mais profunda tristeza e consternação que nós, as mulheres sociais-democratas, tomamos conhecimento, nas primeiras horas do passado dia 17 de abril do corrente ano, do desaparecimento físico de um dos mais ilustres filhos do nosso país, o camarada Carlos Alberto Monteiro Dias da Graça, mais conhecido por Carlos Graça. Fustigado, infelizmente, pela doença que há já algum tempo o seu coração não resistiu. A traição natural e impiedosa da morte fez com que nos deixasse aos 81 anos, na fatídica madrugada desta última quarta-feira em Lisboa. Trata-se do desaparecimento físico de um grande homem, de um nacionalista convicto, de um intelectual de fortes pergaminhos, de um grande combatente da pátria, um dos fundadores do MLSTP, partido que conduziu o povo de Santo Tomé e Príncipe à independência nacional. Ajudou de igual modo a implantar as estruturas do novo Estado e, com a sua postura de democrata convicto e comprometido com os ideais nacionalistas, ajudou a forjar e a implantar o regime democrático, hoje irreversível enquanto processo na textura política da nossa sociedade, do qual somos todos apanágio e obrigados a desenvolver e consolidar. Embora saibamos que para morrer basta nascer, a dor não deixa de ser imensa e profunda, sobretudo quando se trata da morte de filhos ilustres da pátria, aqueles que pelos seus feitos e atos assumidos em prol de valores como a independência, democracia, cidadania plena e desenvolvimento, deram tudo sem aguardar em troca nada, conquistando assim a nossa simpatia, respeito e admiração eternas. A dor é ainda maior, sobretudo,
para aqueles ou aquelas que marcaram indelevelmente a fundação do nosso Estado e da nossa identidade, e no caso particular da OMSTEP, figuras tais como Alda do Espírito Santo, Celestino Costa, Páscoa Carvalho, entre muitos outros anônimos. Neste panteão sublime, não pode deixar de figurar, por direito próprio de cidadania e justiça, o camarada Carlos Graça, que impregnou de sua aura ímpar a história da Primeira e Segunda República, deixando para a presente e futura geração um precioso legado de coragem, valentia, empenhamento e determinação na defesa de causas nobres. A vida e a riqueza de exemplos de que foi portador este homem simples, de trato afável, dinâmico, combativo, companheiro incansável, amigo e conselheiro de todos, herdeiro das mais nobres tradições de luta do nosso povo, combatente e herói da luta de libertação nacional, constituirá para sempre uma referência não só para as mulheres sociais-democratas, mas para todos os democratas convictos, amantes da paz, liberdade, progresso e bem-estar. A OMSTEP-MSD considera que a sua força reside e se renova no exemplo de personalidades tão singulares como a do nosso malogrado camarada Carlos Graça. E estamos certas que nos servirá sempre de inspiração e exemplo a seguir. Ao rendermos hoje merecida e justa homenagem à figura e obra do camarada Carlos Graça, queremos solenemente, através da sua memória, prestar tributo aos obreiros da independência nacional, às fundadoras da OMSTEP, aos mártires e heróis dos 37 anos de liberdade e a todos aqueles que, direto ou indiretamente, participaram no árduo, edificante e exaltante, mas ainda incompleto, processo de reconstrução nacional. Neste momento de tanta tristeza, dor e consternação para os seus familiares e para nós que muito aprendemos e tivemos o privilégio de com ele conviver, curvamo-nos perante a sua memória para, em nome da OMSTEP-MSD, tão somente dizer-lhe obrigada. Muito obrigada, camarada Carlos Graça, por tudo quanto fez em prol do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Descanse em paz, camarada e amigo, porque a melhor forma de render-lhe o verdadeiro tributo e merecida homenagem é seguir o seu legado, porque um homem da sua estatura e dimensão histórica jamais morrerá, porque viverá sempre na nossa memória coletiva. Nós, as mulheres sociais-democratas, honraremos sempre a sua memória. Glória eterna e paz à sua alma.